Quando termina o exílio? Essa é uma pergunta que muita gente já tentou responder e é o que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Vayeri. Hoje vamos focar nos parágrafos 19 e 20 do Zohar, segundo ano de leitura. Bom, segundo a tradição, existem 4 exílios, grandes exílios, pelo qual o povo tem que passar antes de chegar à Era Messiânica, a Era da Redenção. Nós estamos hoje no 4º exílio, que é o exílio considerado romano, né? Mas teve outros exílios. O primeiro exílio, por exemplo, né? Deus avisa para Abraão que iria durar 400 anos, o exílio do Egito, né? Que começou com a morte de Jacó, com a morte de José, ali nessa época. E aí o Zohar faz uma questão interessante. Se você fizer as contas ali na Bíblia, na verdade não dura 400 anos. O exílio durou apenas, entre aspas, né, 290 anos. E aí fica então faltando 110 anos. O Zohar explica para nós que na verdade esses 110 anos é a própria vida do José. Aí você vai falar, mas espera, José, durante a vida do José não teve exílio, o povo vivia bem. O Zohar explica que isso foi uma misericórdia de Deus. Era para ser exílio, né? Mas José então conseguiu controlar o povo, eles estavam no Egito, só que não num sofrimento, entendeu? Então estava num estado intermediário. Era exílio, mas não era muito exílio. Exílio peronomútil, né? E durante esses 110 anos da vida de José, o povo foi um pouco poupado. Mas se você somar, dá 400 anos. Então, José é como se fosse um período de gestação do exílio. É assim que o Zohar fala. Não é o exílio propriamente dito, mas estava se preparando para isso. Tá. E aí o Zohar fala para nós que, na verdade, você tem aqui uma alusão no texto que fala, em que Deus fala para Abraão do exílio, tem uma alusão a esses 4 anos, inclusive numerologicamente. Quando? Deus usa a palavra Eretz. Eretz significa terra. E ela é escrita com Aleph, Resh, Tzadik. As duas letras finais, Resh e Tzadik, elas têm valor de 290, que é o que a gente acabou de ver quanto durou o exílio. E esse Aleph no começo, ele vale 1. Então o Zohar diz que é alusão aos 110 da vida do José. Muito bem. Aí tem uma coisa interessante. A gente agora vamos falar um pouquinho do nosso exílio, né? Vamos falar da nossa realidade. A nossa realidade ela está descrita basicamente nos profetas finais do Antigo Testamento. Então, Ezequiel, Isaías, né? E um deles é o profeta Daniel. O livro do profeta Daniel ele é conhecido por falar do momento que nós estamos vivendo, da época da redenção. E muita gente já tentou usar o livro de Daniel para tentar fazer um cronograma, um calendário, né, de quando que o exílio acabaria. É interessante a gente ver que se a gente vai para Daniel, principalmente o versículo 11 do capítulo 12, né, ele fala lá sobre o processo de redenção e fala que passariam-se 1290 dias, numa parte ali do processo. Muita gente explica que esses 1290 dias são na verdade 1290 anos, porque um dia está sendo usado aqui como um ano. Independente como seja, é interessante ver que de novo aparece o número 290, né, e o 1000 na frente. E mais interessante pensar que o Aleph em hebraico, além de ser a primeira letra, de valer número 1, Aleph em hebraico também significa 1000, Aleph, Elef. Né? Então, de novo a ideia do Aleph 290, 1290. Então muita gente já tentou falar assim, desde o exílio romano tem que durar 1290 anos. Quisera eu que fosse assim matemático, infelizmente não é. A gente sabe que as palavras dos profetas da Torá muitas vezes são ocultas, né? Elas não veem claramente. Então tem gente que tentou pegar, sei lá, da expulsão dos judeus da Espanha, por exemplo, e contar 1290 anos, ou da época, sei lá, várias épocas, né? E tentar contar 1290 anos. Então só para você ter uma ideia, se a gente pegar mais ou menos 1500, quando foi a expulsão dos judeus, foi 1492, foi um pouco antes. Mas vamos pôr 1500 para arredondar. Com 1290 anos, se for esse o cálculo, a gente teria a redenção no ano 2700 e pouco. 2790. Tomara que seja antes, né? Tomara que a gente não precise de 700 anos ainda. Então, como eu disse, fato é que não dá para saber exatamente quando, né? Não sei se esses 1290 dá para ser considerado 1290 anos. Mas o que é interessante, só para a gente encerrar e antes que o vídeo fique longo.
Esse período do fim dos tempos, né, antes da redenção, ele recebe basicamente 2 nomes na Torá. Um deles é Aharit Hayamim. Aharit Hayamim é o fim dos tempos, o fim dos dias. Então, por exemplo, nessa porção que nós estamos lendo, quando Jacó está para morrer, ele reúne os filhos, né, ao redor da cama dele e fala: se reúnam que eu vou contar para vocês o que vai acontecer no fim dos tempos. E ele usa a expressão Aharit Hayamim. Mas existe uma outra expressão que é Ketz Hayamin, com N no final, com Nun. Ketz Hayamin também é fim dos tempos, mas na verdade a palavra Yamin, ela também significa direita. Então é uma coisa interessante, ela pode significar dias ou direita. Tem aí um jogo de palavra. E aí o Zohar explica para nós que eu deveria entender essa expressão como fim da direita. O que significa isso? No fim dos tempos, quando eu estiver perto da redenção, a coluna da direita ela vai estar muito enfraquecida no mundo. Vai ser muito difícil a gente se conectar com a energia que a gente chama de Hesed, ou de Hassadim. A gente vai ver menos atos de bondade no mundo. A gente vai ver uma dificuldade do ser humano expressar amor, demonstrar amor. E aí a gente vai ver então um empoderamento da esquerda. Claro que não estamos falando de política, né? Não é direita e esquerda política. É a esquerda no sentido Gevurah. Então o mundo vai estar um pouco mais sofrido, o mundo vai estar um pouco mais sob energia de julgamento, tá? E essa é um dos grandes sinais de que a gente está chegando no fim dos tempos, né? Então, na verdade, o Talmud fala que existem 2 opções. Ou a gente vai por esse caminho que eu estou falando, o mundo vai ficar cada vez pior e mais difícil e mais energia da esquerda, ou ao contrário, o mundo vai ficar tão bom, tão conectado com a linha da direita que naturalmente vem a redenção. O Talmud fala que ela vem ou como se fosse uma consequência natural ou de modo abrupto, né? Forçado quase, porque o mundo está tão insuportável que a energia tem que acontecer. Eu acho, não sei, aí você pode até pensar, discordar comigo, que do jeito que o mundo está indo, a gente está indo mais pelo segundo caminho. Qual é o segundo caminho? As coisas estão ficando tão difíceis que essa redenção vai ter que ser forçada. Mas existe a possibilidade de a gente ir melhorando, até que eventualmente, de um dia para o outro, né, da noite para o dia, a redenção chega. Tomara que seja esse o caminho, vamos ver. O Zohar ensina que tem uma possibilidade de ser o fim da direita. Um bom dia a todos e tudo de bom.